Vamos ver quem está online por aí. Dia quente hoje aqui em Curitiba, bastante quente. Dia 10 de outubro, pouquinho passado das 6 horas, quinta-feira. Vamos ver quem aparece online para dar o nosso olá. Quero agradecer aqui o Ícaro Carvalho, que postou nos stories dele ontem à noite o trecho de uma aula minha, que está aqui até no meu feed do Clube do Livro, né? Em que eu falo sobre a abolição do homem, do C.S. Lewis. Então, valeu, Ícaro, obrigado pela repostagem. Muito bem, muito bem. Quem está por aí? Vanessa já está por aqui, Ana Carolina também, Ana Puala, Isa, quem mais? Rafael, Vânia também, boa tarde para vocês. Tem mais gente? Lilian, olá, tudo bem? Quem mais? Vocês estão no trânsito, estão saindo do trabalho, estão em casa? Que bom, Ana, que você conseguiu assistir ao vivo. Boa noite, Everton, está sempre online também, seja bem-vindo. Tássia, olá. Quem mais? Olha só, Mila, bem-vinda também. Camila, imagino, né? O Renan, buenas. Vamos nos conhecer, né, Renan? Rio de Janeiro, dia 16 de novembro. Manuel Carlos está por aí também, seja bem-vindo. Rafael, bem-vindo também. Olha só, vamos falar de um tema hoje que acredito que interesse a todos aqui que estão acompanhando essa live de hoje. Quem mais? Débora, boa tarde. Iago, bem-vinda. Aline, que alegria, pela primeira vez ao vivo, assistindo todas as lives desde a semana passada. Embasbacado, fazia tempo que eu não ouvia isso, Aline. Embasbacado, mas eu também já usei muito essa palavra. Obrigado, hein? Acho que é positivo esse embasbacado, né? Nossas lives estão aí ajudando. Tenho recebido bastante directs e mensagens do pessoal falando que tem gostado das lives, que enfim, tem sido o seu momento terapêutico, ou pelo menos de reflexão no dia. Obrigado por essas devolutivas que vocês têm dado, tá? Olha só, então como eu estava dizendo, qual que é o tema de hoje, né? Pois é, Renan, eu nunca sei, 18 horas, em tese é boa noite, né? Passado das 18 começa a noite. Mas com esse sol que está aqui em Curitiba é difícil falar boa noite. Quem mais? Albuquerque, boa tarde. Hoje está enrolando para falar. Camila, Iago, muito bem. Vamos ao tema, Iago. Vocês, está curioso? Todo mundo está curioso. Então é um tema que eu acredito que interessa a todos que estão aqui, seja porque pratica, seja porque pensa praticar, seja porque sofre por isso, seja porque é básico da nossa vida humana. Eu falo relativamente bastante sobre isso nos meus cursos, falei disso no curso de Filosofia da Mulher, falei disso rapidamente no Vida Humana também, no meu maior curso, né? Nos meus livros eu acabo abordando, em alguns posts de Facebook eu já falei bastante sobre esse tema, que é o tema do seguinte: por que é bom, melhor, vou reformular, né? Por que é bom fazer sexo? Vamos falar sobre sexo? Mas olha só, vamos falar sobre sexo da seguinte maneira: nós vamos deixar de lado aqui, porque, enfim, eu não sou padre, tá? Não sou teólogo também, não sou, então, um especialista que possa abordar o tema do sexo, né, e da sexualidade humana com dogmática, ok? Com dogmática de fé, ou seja, pelo menos com reflexões, né, de base essencialmente cristã ou católica. Não é assim, eu não faço essa abordagem específica, apesar de eu ser um sujeito católico e, obviamente, disso fazer parte do meu ser, interferir nas minhas ações, fazer parte da minha perspectiva de vida. Aliás, William Marias tem um livro belíssimo que se chama A Perspectiva Cristã, tá? A Perspectiva Cristã, em que ele diz que o cristianismo é uma perspectiva da vida, né? Uma perspectiva que nós temos sobre a vida. Então, quem é cristão tem um certo olhar sobre a vida, né? Para além de todos os compromissos que o cristianismo, né, e o catolicismo têm, obviamente. Mas então, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu não sou padre, não sou teólogo, porque eu abordo a questão da maneira, enfim, como professor,
como homem, né? E como diz o Miguel de Unamuno, homem de carne e osso, né? Quem também sente esse tema na própria carne, quem sofre disso, quem padece, quem vive, quem desfruta e quem goza disso, né? Então eu sou um homem de carne e osso e um professor, né? E pensador, entre aspas, né? Com 36 anos não dá pra gente falar assim que é um grande intelectual, porque essas coisas levam mais tempo do que isso. Então eu sou aqui um aspirante a pensador, a intelectual. Então eu vou abordar dessa perspectiva, uma perspectiva bastante humana, de uma perspectiva que eu acredito, né, também filosófica, mas não necessariamente a perspectiva que um padre, um teólogo faria do assunto, tá? Eu digo isso por quê? Porque eu sei que entre aqueles que acompanham o meu trabalho, essas lives, as coisas que eu escrevo, tem um público aí grande de pessoas, né, de fé, pessoas de identidade assim bem marcada, né, praticantes mesmo, católicos e não católicos. E muitas vezes acabam pegando alguns dos assuntos que eu abordo e trazendo para, enfim, a dimensão da fé e ressignificando aquele assunto dentro da sua experiência de fé. Então, vocês podem fazer o que quiserem com as minhas lives, né? Entretanto, saibam, a minha perspectiva vai ser essa que eu acabei de dizer. Dentro da antropologia filosófica, eu, homem, professor, vou falar do sexo um pouquinho, tá? Então, por que é bom fazer sexo? Olha só, a vida de fato, eu digo isso para meus alunos particulares, a vida de fato ela é dura, ela é difícil, certo? Quando a gente chega à vida adulta, a gente tem certeza, né, quando vem os primeiros desafios, as primeiras dificuldades, as primeiras agruras mesmo, as batalhas, daquelas que você vê que ou você enfrenta ou aquilo te engole, não tem mais papai e mamãe para te salvar, né? Não tem mais a escola para te proteger, né? Para ensaiar a vida. Quando você chega na vida adulta, já não há mais ensaio da vida, né? Você está ali fazendo o papel principal já, tem que saber tuas falas, tem que saber como agir e ninguém vai agir no teu lugar. Essa é a verdade, né? A não ser que você continue um adultescente, que você infantilize, né, ou mantenha a sua infância interior, e aí alguém vai ter que acabar resolvendo para você, alguém vai pagar o pato pela tua falta de maturidade. Isso acontece na vida humana. Mas enfim, quando a gente chega na vida adulta e começa essa caminhada para a maturidade, a gente começa a perceber que a vida é mesmo difícil, que a existência ela é dura, né? A existência é cheia de dificuldades, é cheia de batalhas, como eu estava dizendo, e todo mundo aqui que tenha mais de 23, 24 anos já está sabendo disso, né? Já provou isso na sua vida acadêmica, no seu trabalho, nas questões familiares que tem que resolver, no imposto que tem que pagar, no boleto que tem que vencer. Você vai percebendo isso, e você está envelhecendo, e o tempo está passando, e um monte de outras questões, e você tem que cuidar da tua saúde, você tem que cuidar das pessoas que estão perto de você. Quem já tem filhos, como eu, né, tenho 2 meninos, tenho que pensar neles, muitas vezes antes de pensar em mim. Então, tudo isso é o bem-vindo à vida adulta, ou como o Ítalo Marcílio sempre fala, né, bem-vindo ao mundo real. Então, nós sabemos que a vida é isso, a experiência mais humana da vida é uma experiência de dor. C.S. Lewis escreveu sobre isso, né? Sobre essa pedagogia da dor, e a dor faz parte, estava falando agora há pouco de cristianismo, né? A dor é um elemento importantíssimo no cristianismo, né? Porque ele é uma possibilidade, a dor é uma possibilidade de crescimento, de salvação, né? É o próprio Cristo, né? Todos a dor e o sofrimento pelo qual ele passou, deixou para nós um modelo disso. Então existe sim na vida essa marca que eu acredito que é muito mais forte do que a marca do prazer, né? A marca o prazer na vida, e aliás Aristóteles escreveu sobre isso, sobre o prazer, sobre as coisas agradáveis. Eles são momentos, são instantes e são situações que nós vivemos ao longo da vida. E esses momentos ou situações, portanto, eles são pontuais, eles não são contínuos. Não existe prazer contínuo, não existe alegria contínua, nesse sentido, tal coisa me deixou alegre e fiquei alegre para sempre. Claro, existe uma alegria de fundo, né? Uma alegria de estar vivo, uma alegria de, enfim, de ter uma família. Essa não é bem essa alegria que eu estou falando. Estou aquela alegria como aquele sentimento, o contrário da tristeza, certo? Não existe alegria contínua. Não existe, como diz o ditado popular, não há bem que não passe. Não há mal que dure para sempre, não há bem que não passe. Então, de fato, o prazer
as coisas agradáveis, elas são pontuais na nossa vida e nos foram dadas, tá? E aí você pode colocar Deus na jogada. Elas nos foram dadas para que a gente suporte a existência, para que a gente suporte a vida. Essa é a verdade. Porque o normal da vida é mesmo a dor, o normal da vida é a dificuldade, o normal da vida é a tensão, é o sofrer, é o perder para ganhar. É isso, aliás, também isso é bíblico, né? Quem mais perde aqui, mais ganha lá. Então, por isso, vamos primeiro estabelecer isso aqui, né? Já que quando fala de sexo, geralmente a gente associa a prazer. Mas nós vamos elevar aqui um pouco a noção de prazer. Então nós não vamos aqui falar de prazeres pequenos, né? Dos prazeres que, por exemplo, está muito calor, de repente pega uma garrafa de água gelada. E eu, por exemplo, gosto de tomar, mesmo no frio, apenas água gelada. Então eu tomo um gole daquela água. Ah, que delícia, né? Aquela saciedade, aquela coisa boa de ter tomado água gelada num dia quente. É óbvio que aquilo é um prazer, mas é um prazerzinho, certo? Tomar aquele gole de água gelada num dia muito quente, não consola a minha existência, não torna a minha vida mais aprazível, mais gostosa, né? Resolve ali, né? Dá um prazerzinho, resolve ali uma coisa que é a minha sede, alivia. Eu sempre faço essa questão de separar. Existem os prazeres propriamente dito, que consolam a nossa vida, que portanto deixam ela um pouco mais aprazível momentaneamente, agradável, e existem aquelas coisas que aliviam a existência, aliviam o peso de estar vivo, porque viver é grave, é pesado, né? Então, você tomar um chopp gelado, né? Vamos melhorar a coisa, tomar um chopp gelado no dia quente, você deitar numa cama quentinha num dia frio, você poder fazer uma viagem, dar uma escapadinha no fim de semana, tudo isso eu considero que são alívios. São coisas que tiram um pouco o peso daquele dia, o peso daquela situação, o peso daquela condição. Eu estou com sede, né? Estou me sentindo pior, aí tomo água e me sinto melhor. Então existem esses alívios. As drogas, por exemplo, o que elas são? Elas são alívios. Então elas servem para aliviar a consciência. As drogas retiram, em parte, o peso da minha consciência sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha falta de sentido. Daí eu vou, né, me dopando. Estou falando de drogas legalizadas e também as ilegais. Então, tudo isso, né, um Rivotril da vida, é uma droga legal e que alivia um pouco aqui a minha consciência, os meus pensamentos acusatórios, a minha ansiedade, não é verdade? Tudo isso é alívio, não resolve nenhum problema para mim, o efeito dele é muito passageiro, via de regra é muito passageiro, mas ele me ajuda a suportar ali minimamente alguma situação. Já os consolos da vida existem para, né? E aí vou te dar um exemplo de um consolo da existência humana. A arte, a grande arte consola a nossa vida. A grande arte, e o que é um consolo? Diferente de um alívio. O consolo me alimenta e justifica a minha vida. Perante toda essa dor, essa dificuldade, esse sofrimento que é viver, o consolo, ele me instala com mais forças naquilo. É diferente do alívio, que vem e tira momentaneamente um pouquinho do peso do estar vivo, tá? Tira momentaneamente. O consolo, ele não tira peso algum, ele apenas consola, como o próprio verbo significa. Entende? Aliviar é tirar o peso. Consolar não tira peso algum. Ninguém que aprecia uma grande obra de arte, ninguém que é amado, deixa de sentir o peso da existência. Apenas tem mais forças e justificativas para suportar o peso. Estão entendendo a diferença? Você pode passar uma vida buscando alívios, e isso não é muito inteligente da tua parte. Preciso de férias. Preciso tomar uma coisa gelada. Preciso de uma massagem. Preciso disso, preciso daquilo. Preciso de uma droga, preciso de um comprimido. Esses são todos alívios. E eles vão ali por 2 horas, por 4 horas, por 20 minutos, a depender de qual é o alívio, vão ali suspender um pouquinho o peso do que você está sentindo, daquilo que está te maltratando. Porém vai passar, né? Aquilo vai passar. E você precisará do quê? De uma nova dose, muito provavelmente. Porque aquilo não lhe fortaleceu, aquilo tirou um pouco. É como o sujeito vai para a academia, tá? E o alívio é o quê? É diminuir o peso para poder fazer força, para poder erguer.
Então, eu estou acostumado a fazer supino com 40 quilos. Tira 5 de cada lado. Olha aí, ó, beleza, 15 vai bem mais fácil. Esse é o alívio. Agora, o consolo é, mantenha os 40 quilos. Mantenha os 40 quilos e você ganha algo dentro de você para suportar os 40. Continuar empurrando os 40. A ideia é ficar mais forte, não mais fraco. Então, graças ao bom Deus, nós temos na vida humana alguns consolos para a nossa existência. E como eu disse, a arte, por quê? Porque a arte, ela me suspende, ela me devolve, né, um significado sensível da vida humana, que transcende essa existência. Geralmente, a grande e boa arte me leva para fora dessa existência mundana, fechada, terminal, que tem data para acabar. A arte me leva para experiências de coisas que estão fora dessa experiência aqui, não é? Dessa experiência terrena. Me leva para a experiência do eterno, daquilo que significa e vai significar para todo sempre, do que é belo mesmo. Agora, tirando a arte, existem outros consolos, e um deles é o sexo. Por que é bom fazer sexo? Porque sexo consola a vida. Mas, Tiago, sexo não é um alívio? Depende com quem você faz, como você faz. Estão começando a entender? Eu posso fazer do sexo um alívio. E aí eu fico, né, de galho em galho, de crush em crush, não é verdade? De pega em pega, estou precisando transar e me alivio. Arranjo alguém que tope essa parada comigo e faça isso por mim. E eu, né, se puder também, óbvio, fazer isso por ela. Daí os dois se aliviam. Muitas vezes um dos dois ou os dois. Assim, eu posso usar do sexo como um alívio. E aí o verbo que eu usei é precisamente esse, usar. Está entendendo? Eu posso fazer do sexo um uso. Ao passo que o sexo, de forma mais genuína, mais profunda, pode ser entendido como consolo. Então, o que é o sexo como consolo? É aquele que eu faço é o famoso faço com a pessoa certa, do jeito certo, na hora certa. E aí me consola não pelos fluidos corporais que a gente troca. Está entendendo? Os fluidos corporais é muito pequeno em toda a dimensão do sexo. Mas me consola porque é uma intimidade com outra pessoa. Então veja só. Se eu olho para o sexo, se eu tenho uma experiência do sexo, que é uma experiência profunda, uma experiência íntima, comprometedora, o sexo é tudo o que eu preciso nesse sentido. Ele é o alívio, porque não vamos esquecer que mesmo eu fazendo sexo com a pessoa certa, uma pessoa, por exemplo, que eu ame, que eu respeito, etc e tal, ele vai me aliviar também. Então o alívio está no pacote, você não vai ficar sem o alívio, está entendendo? Quer dizer, não é porque, o sexo por amor não precisa dar prazer. Não, pera lá, mas que idiotice é essa? É óbvio que é bom que dê prazer. A vida já tem um monte de coisa desprazerosa. Pelo amor de Deus, o sexo tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso o sexo. Não pode ser por obrigação, não pode ser, né, porque todo sábado tem que ter. Não, tem que acontecer com a maior frequência possível, né, respeitando ali as individualidades, etc., a dinâmica da relação, mas tem que ser gostoso. Se não for gostoso, o negócio aqui não está valendo a pena, não estou vendo vantagem, né? De coisa amarga tem lá fora para buscar. Esse aqui tem que ser doce, tem que ser gostoso. Então, olha só, o alívio está no pacote. Entretanto, o sexo, como eu estou pensando aqui como consolo, ele é muito mais do que o alívio, porque o alívio vai durar o quê? O tempo ali do orgasmo. Esse é o alívio do sexo, certo? É o momento do alívio, o momento do orgasmo, o momento que ocorre uma descarga elétrica, né? Corporal mesmo. É uma delícia. Porém, maior e mais gostoso e mais importante do que isso, e aí sim ele é a dimensão consoladora do sexo, é o fato de eu ser tocado intimamente por outra pessoa e de tocar intimamente outra pessoa. Daí, meus amigos, que aquele sexo bobeirinha, aquele sexo papai e mamãe, sem nenhuma criatividade, sem nenhum interesse no corpo do outro, sem nenhuma vontade, né, de olhar, de tocar, de pôr a mão, de experimentar, de sentir o gosto, esse daí não serve muito, hein? Então, assim, eu estou querendo dizer o seguinte, tem que falar abertamente essas coisas, né? Aquele sexo, assim, protocolar, isso aí não vai malemar, como se diz no interior, ele vai dar o alívio, geralmente para uma das partes só, ok?
Agora, esse que eu estou falando aqui, que é do interesse no outro e da abertura do ser para ser tocado, tá? Para ser tocado e de tocar, para ser assim, mas tocado lá na intimidade. E qual que é a representação desse toque da intimidade? É a interpenetração dos corpos, meu Deus do céu. É pôr o dedo onde tem que pôr, é pôr a língua onde tiver que pôr, é enfiar o que tiver que enfiar, com, obviamente, a anuência do outro. Mas é assim, é explorar um ao outro. Vocês estão entendendo? Explorar. E é isso, né? Na medida, obviamente, ali, do que combina com os dois, do que faz parte, né? Do que os dois querem, do que eles se permitem. Mas entre esses dois e entre esses dois amantes, né? Dois que se amam, então, sentido genérico, amantes. Entre esses dois amantes, vale tudo. Vale tudo. Não porque vale tudo para ter prazer, vale tudo para ter intimidade. Vocês estão entendendo? Vale tudo para ter intimidade. Tá? Inês Carvalho, que bom te ver por aqui. Um beijo, saudades de você. Ainda vamos fazer uma live, hein? Eu e a Inês Carvalho. Eu beijo aqui para você. Então, olha só, vale tudo. Tá? O que não vale tudo é nessa coisa que, enfim, muitas vezes a gente gasta a vida, gasta o nosso corpo, gasta a nossa energia em relações que não valem isto. Porque a gente está necessitado de alívio, pura e simplesmente. Tá entendendo? O alívio não vai resolver o que lá no fundo realmente eu preciso. Ele vai resolver a coisa para mim ali naquela noite. E as pessoas estão buscando de alívio em alívio. Mas não é isso, gente, que vai resolver. A necessidade do ser humano, o desejo profundo do ser humano, não é de alívio, é de ser tocado. Quem nunca leu, leia um conto do D.H. Lawrence, escritor britânico. O Cego é o nome do conto, D.H. Lawrence, tá? Veja lá qual que é o drama do ser humano, que se afasta da sociedade, ou que é visto como um outsider, ou que não consegue ter intimidade com ninguém. Veja lá o que é, que tipo de gente a gente se torna quando a gente não tem intimidade com ninguém, quando a gente só mantém coisas superficiais, quando a gente vai de alívio em alívio, quando a gente tenta resolver sozinho os nossos problemas, com masturbação, com pornografia, com isso, com aquilo, mas não chega nem perto do que o sexo pode ser. Estão entendendo? Mas o sexo pode ser muito melhor, gente, porque ele pode ser tudo o que a gente precisa mesmo numa relação. Ele pode ter o alívio que é necessário para o animal que existe em nós. Aquele alívio é bom, é bem-vindo, sim, senhor. E amar é querer oferecer esse alívio para o outro, é querer ajudá-lo a suportar a existência, é querer ser o consolo dele. Então deixa eu te aliviar aqui. Hoje eu estou meio sem vontade, mas eu estou vendo que você está precisando. Vem cá que eu te alivio. Tá? Entre dois amantes, isso é amar, tá? Isso é amar. Estou com dor de cabeça, não quero. Hoje não. Para com isso, principalmente aqui mulherada. Para com isso, hein? Pelo amor de Deus, isso é falta de amor. Então assim, é querer aliviar, é querer salvar o outro da existência. Então, o sexo, ele pode ser o alívio, sim, porque o corpo pede, porque a gente tem necessidade dessas coisas. O orgasmo é bom, sim, senhor, tá? Mas ele é muito mais do que isso quando há verdadeiro amor e intimidade. Porque o que consola a vida não é o sexo em si, o que consola é a pessoa, é o outro que consola a minha existência. É saber que eu tenho este grau de intimidade com ele. É saber que eu posso tocá-lo até o limite do corpo dele, que eu posso conhecer cada centímetro dela. Estão entendendo? Isso sim consola. E poder ser tocado, poder abrir aqui, toda a minha miséria, estar exposto para o outro. Veja que fantástico que é essa cena do sexo. Não há situação, acredito eu, em que você esteja mais exposto ao olhar do outro que o sexo. Né? Afinal, quem te viu naquela situação, naquela condição, nua, perna para cá, perna para lá, né? de lado, de costas, de pé, de sentado, quem te viu naquela posição, te viu em todas, né? Na situação mais exposta que você pode estar. Então assim, o ato mesmo, fisicamente falando, ele é um símbolo dessa exposição, do tipo assim, isso aqui é tudo que eu sou, olha só tudo que eu preciso, olha só tudo que eu tenho necessidade, olha a minha miséria, olha só, estou eu aqui nu na tua frente, para você me ajudar a ganhar consolo, a ter uma vida melhor, a ter uma vida, respirar melhor, não a ter menos peso para viver, ter mais força, justificar mais a minha vida para aguentar essa existência, para suportar, continuar vivendo.
Não há símbolo mais perfeito disso do que estar nu diante do outro. Sabe qual que é a noção perfeita de oração? A noção perfeita de oração é estar nu diante de Deus. Quem disse isso? Thomas Merton. Está nu diante de Deus. Pois olha, meu amigo, você quer aprender a orar também? Tem que aprender a transar. Está entendendo? Com quem você ama. Porque é estar nu diante do outro. Esteja nu diante do outro, esteja nu diante de Deus. Ponto. O sexo, nossa, já que doideira, sexo pode ser um modo de oração. Claro que pode ser. Mas se você abrir um pouco aqui a cachola, né? Pensar assim, daquele jeito, né? Como se fosse um neurótico religioso. O que é isso? Né? Isso não pode couro, não pode chicote, pode tudo que vocês dois quiserem, pelo amor de Deus, pode tudo que vocês dois quiserem, tá? Vocês são adultos, vocês se amam mesmo, de verdade, então pode tudo, meus amigos, né? O que vocês combinarem entre vocês, o que foi de comum acordo. Então assim, deixa pro lado de fora questão de outros assuntos e racionalizações que podem interferir na hora do sexo. Deixa isso aí para fora. Ali é a hora de estar nu. Não só então a porção animal, porque estar nu com a porção animal é só uma etapa, mas é estar nu com o teu ser, nu diante do outro. E aí assim, vai, me toca, faz o que você fizer, faz o que você quiser comigo, faz o que quiser. Quem conhece uma situação mais comprometedora, mais exposta e de maior cumplicidade do que essa? Aí você entende, William Marias, olha, o amor é amor, mas o amor entre um homem e uma mulher, ou seja, o amor entre dois amantes, é o mais profundo e radical dos amores. Não há nada melhor, não há nenhum amor mais radical do que esse. Porque é isso, né? A relação da interpenetração e tudo que ela simboliza, todo o consolo que ela pode trazer. Tá entendendo? Isso, Thomas Merton, Rafael. Ok? Pessoal, vou ficar por aqui, tá? Eu tenho compromissos, tenho atendimentos para fazer ainda hoje. Então, obrigado. A gente ainda volta nesse assunto, né? Eu adoro falar de sexo, olha só que bacana, né? A gente pode falar mais sobre isso. Então eu volto nesse assunto aí outras vezes, tá? Um abraço para vocês, continua firme e forte na semana. Amanhã às 18 horas estamos aqui de novo. Cariocas, 16 de novembro, hein? No Rio, formação. Quem não fez a inscrição, manda direct, manda e-mail, tem que garantir a vaga, temos pouquíssimas vagas. Tá bom? Abração para vocês. Tchau, tchau.